Apocalipse. A esperança vence. Quarta parte. Olá, amigos e amigas. Diácono Beto Prescancin, da Arquidiocese de Maringá, para o nosso quarto encontro de estudo sobre o livro do Apocalipse. Hoje nós veremos a continuidade, terminaremos, assim por dizer, o capítulo 1, onde nós vamos ver duas partes importantes para a gente começar a entender o livro do Apocalipse. Sigamos juntos. Nós já vimos essa parte no encontro anterior, a primeira parte do livro, a apresentação. Estamos entrando agora na segunda parte do livro, onde nós temos as cartas às 7 igrejas da Ásia, onde nós veremos neste nosso encontro, o quarto encontro, a saudação, nesse primeiro momento, capítulo 1, versículo de 4 a 8, e depois nós veremos no capítulo 1, versículo de 9 a 20, a segunda parte, onde nós teremos, nos nossos próximos encontros, as cartas às 7 igrejas. E aí a gente vai devagar estudando todo o livro. Comentário, esta nossa primeira parte do nosso estudo. Agora o autor vai fazer sua saudação e nos dar informações sobre as 7 comunidades por ele evangelizadas, mas que representam todas as comunidades cristãs daquela época. A saudação fala de paz. Não a paz romana imposta pela força dos exércitos, mas a paz de Jesus que brota de Deus, que chama a santidade e dá sentido à vida. Veremos que estas comunidades foram criadas por iniciativa do amor de Deus, por intermédio de João, que colocou-se à disposição. Todas foram chamadas à santidade e devem manter-se limpas das manchas comuns às pessoas daquela época e que nos afastam de Deus. Elas foram chamadas a serem uma realeza de sacerdote, como veremos. Vamos agora para o texto bíblico. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, a vós graça e paz da parte daquele que é, daquele que era e daquele que vem, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e que nos lavou de nossos pecados com seu sangue, e fez de nós uma realeza de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele pertencem a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, até mesmo o que os transpassaram, e todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que vem, o Todo-Poderoso. Agora nós vamos olhar a explicação. Capítulo 1, versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, a vós graça e paz da parte daquele que é, daquele que era e daquele que vem, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. 7 igrejas é a soma de 4 mais 3, e por isso é o número perfeito, máxima da perfeição, totalidade. Indica séries completas, como no Apocalipse. 7 cartas, 7 selos, 7 cabeças. O cordeiro imolado recebe 7 dons. 7 é o número perfeito. Então, as 7 igrejas, a totalidade das igrejas que estão lá na Ásia, conforme nós já vimos. Graça e paz. A paz romana era uma imposição a todos os povos conquistados. A graça e a paz dessa saudação vem da Santíssima Trindade, de onde nasce o amor. A paz imposta pela força das armas não é paz, é medo. É, era e vem, olha só, da parte daquele que é, que era e que vem. É, era e vem, olha só. Também vai aparecer em 4:8 e significa que Deus caminha como presença libertadora com seu povo do começo até o final. 7 espíritos indica a plenitude da ação de Deus no mundo baseado nos 7 dons de Isaías 11, versículos 2 e 3, que hoje são os 7 dons do Espírito Santo que temos na igreja. Vai aparecer novamente no capítulo 4, versículo 5 e no capítulo 5, versículo 6. Trono, fonte de amor, paz e julgamento. Aparece 48 vezes no livro do Apocalipse, em contraste com o trono do imperador, não citado, de onde brota violência. Aqui é importante fazermos uma ressalva. O livro do Apocalipse vai ter muito a questão do trono de Deus e do trono do imperador romano. O trono do imperador romano não é citado, mas a gente subentende que dele nasce violência, guerra, opressão, medo. E do trono de Deus nasce amor, paz, julgamento correto.
e muito amor, muita fraternidade, muita misericórdia. Então, 48 vezes o trono de Deus, em comparação com o trono do imperador romano, da onde só sai coisa ruim para os pobres e os pequenos. Agora o versículo 5 do primeiro capítulo. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e que nos lavou dos nossos pecados com seu sangue. Todo o versículo 5 são vários títulos dados a Jesus. Testemunha fiel. Testemunhou por amor à humanidade e fez de seu martírio um momento de redenção e salvação. Primogênito dos mortos. Vitória sobre a morte. Deus ressuscitou Jesus, ele foi o primeiro a vencer a morte. Príncipe dos reis da terra. Esse daqui originalmente era o título do imperador romano, que agora é dado a Jesus. Lavou de nossos pecados, fez a remissão dos nossos pecados com o seu sangue na cruz. E de lá nós podemos fazer o quê? Estar limpos para podermos estar perto de Deus. Versículo 6, e fez de nós uma realeza de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele pertencem a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Realeza de sacerdote. Cumprimento da profecia de Êxodo 19:5, que falava que seríamos sacerdotes, né? Agora já somos. Realizou-se. Também no céu não haverá ministérios ordenados ou hierarquia, e todos os cristãos prestarão culto a Deus como sacerdotes. Século dos séculos, a eternidade, muitos séculos. Amém. As orações sempre terminam com amém, com a concordância, com o assim seja. Versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão, até mesmo o que o transpassaram, e todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Vem com as nuvens. Evoca Daniel 7:13, cujo personagem desce da nuvem para julgar a humanidade. Vocês lembram que Jesus também subiu da nuvem, né? Assim que foi eternamente para junto do Pai. Todos os olhos o verão. É o julgamento universal, toda a humanidade, sem exceção. Baterão no peito, sinal de arrependimento. Quem? Todos, gente, até aqueles que mataram Jesus, aqueles que o transpassaram. Amém. Novamente termina com um assim seja. Eu concordo, é dessa forma mesmo. Versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que vem, o Todo-Poderoso. Alfa e ômega, primeira e última letra do alfabeto grego, início e fim, passado, presente e futuro. Quer dizer, é Deus durante todo o tempo conosco. Aquele que é, aquele que era e aquele que vem. Além de falar da eternidade de Deus, mostra que não é um Deus distante, mas presença amiga e libertadora que caminha ao longo da história com seu povo. É a forma como que Deus se apresentou a Moisés em Êxodo 3, de 7 a 15, e continua na história da humanidade. Todo-Poderoso. No Antigo Testamento, recorda Javé dos exércitos, que cria e lidera o projeto de um reino de justiça para todos. E assim a gente termina essa primeira parte do nosso estudo de hoje. É bem curtinho, mas ela diz muito pra gente. Um Deus que caminha com a gente, um Deus que quer paz e um Deus que quer sempre a gente junto dele, nos lavando de todos os nossos pecados e nos trazendo para a eternidade junto com ele. Sigamos a segunda parte. Agora a gente volta aqui para o nosso índice, onde a gente já viu a primeira parte, a gente já está olhando as cartas às 7 igrejas, nós já olhamos essa saudação e agora nós vamos ver a visão inicial. Capítulo 1, versículos de 9 a 20. No próximo encontro, as cartas às 7 comunidades. E depois, a terceira parte, as visões proféticas. A comentário. Depois da saudação, temos a primeira grande experiência narrada por João. Nela temos como que um resumo do livro, e alguns falam que é a visão de abertura do livro, onde João insere sua experiência com o Cristo ressuscitado e leva os leitores e ouvintes a uma sintonia com o que vai ser apresentado, gerando um clima de coragem e esperança. A primeira coisa que João vê é um candelabro, que é fonte de luz e claridade. João sente medo, a escuridão, igual ao medo das igrejas que estão ameaçadas pela violência e morte.
Mas a visão do candelabro mostra o quê? Que tudo se clareia. E quando as coisas estão claras, geram muito, muito menos medo e mais confiança. Também fala que as comunidades são luz e não podem ficar escondidas, mas têm que clarear a vida das pessoas. João vai ver que Jesus tem as chaves da morte e do Hades, e que o povo não precisa temer o que o império do mal pode lhes dar. Vejamos agora o texto bíblico. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus, encontrava-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, ordenando: escreve o que vês num livro e envia-os às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver a voz que me falava. Ao voltar-me vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica longa e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como lã branca, como neve, e seus olhos pareciam uma chama de fogo. Os pés tinham um aspecto de bronze quando está incandescente no forno, e sua voz era como o estrondo das águas torrenciais. Na mão direita ele tinha 7 estrelas e de sua boca saía uma espada afiada com 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha com todo o seu esplendor. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando: não temas, eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas presentes como as que deverão acontecer depois desta. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste em minha mão direita e aos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Vamos agora para a explicação desta parte. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança, em Jesus, encontrávamos na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Companheiro na tribulação, sem títulos ou privilégio, um entre os irmãos das igrejas, alguém a serviço, sem dar grande importância a si mesmo. Realeza, com os mesmos direitos de participar dos bens de Deus. Perseverança, na firmeza de esperar o tempo de Deus, de manter-se firme, sem desviar-se do caminho. Ilha de Patmos, uma ilha-prisão, em torno de 50 a 55 quilômetros de Éfeso. Palavra de Deus e do testemunho, viver o cristianismo nas dificuldades. Versículo 10. No dia do Senhor fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, ordenando. Dia do Senhor, primeiro dia da semana, domingo. O Antigo Testamento sempre é o sábado. No Novo Testamento, sempre o domingo. Movido pelo Espírito, para além do conhecimento normal. Quando Deus, nós nos deixamos ocupar-se por Deus. E aí somos movidos não pelos nossos desejos, pelas nossas limitações, mas pelo Espírito de Deus. Ouvi. João ainda não teve nenhuma visão iguais a do capítulo 4 em diante. Ele está ouvindo. Por isso que alguns falam que é a primeira visão de João e outros falam que é apenas essa parte introdutória. Como de trombeta, voz poderosa, retundante, mas trazia esperança e não medo. Versículo 11. Escreve o que vês num livro e envia-os às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Escreve é uma ordem para escrever e transmitir. O escrever, lá no início do cristianismo, era muito importante, porque era a forma de propagação das palavras. Muitos ouviam isso e passavam para frente. 7 igrejas, perseguidas e com medo. É a totalidade. Versículo 12. Voltei-me para ver a voz que me falava. Ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. Vi 7 candelabros. Luz, primeira coisa que João vê. Um candelabro para iluminar cada comunidade, que precisa da luz de Cristo. Olha que bacana. Quando você tem medo, parece que você está na escuridão. E aí vem a luz. E Deus é luz. Lá no Evangelho de João vai falar que Jesus é a luz. Versículo 13. E no meio dos candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica longa e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Filho de homem,
Jesus é o juiz do julgamento final, como em Daniel 7, de 9 a 14. Túnica longa é a veste real, altura do peito. Somente ele é rei de verdade, ele tem um cinto à altura do peito. Cinto de ouro, material próprio da divindade, evoca riqueza, nobreza e a eternidade, pois é de longa duração. Versículo 14. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como lã, como neve, e seus olhos pareciam uma chama de fogo. Cabelos de sua cabeça eram brancos. É a sabedoria, diferente do conhecimento, da inteligência. Deus não é apenas inteligente, ele é sábio. E sábio na Bíblia significa quem sabe ler os sinais da vida. O que é certo, errado, o que te afasta do mal e assim por diante. E também a eternidade de Deus. Por quê? Porque os cabelos de sua cabeça eram brancos como lã, como neve. Ou seja, é muito tempo de vida, muito conhecimento, muita sabedoria. E aí vai continuar reafirmando. E seus olhos pareciam uma chama de fogo, que vê tudo, que ilumina. Naquele tempo a claridade ou vinha do sol ou do fogo. E aí, sabe, os olhos como que emitem luz para poder ver tudo. Simboliza a ciência divina e universal. No versículo 15, os pés tinham um aspecto de bronze quando está incandescente no forno, e sua voz era como o estrondo das águas torrenciais. Se a cabeça tinha cabelos brancos, se os olhos viam profundamente, agora os pés, tá, são de bronze, firmes, inabalável, com um pisar que fica e não sai do lugar. Versículo 16. Na mão direita ele tinha 7 estrelas e de sua boca saía uma espada afiada com 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha com todo o seu esplendor. Mão direita é a mão do poder. Jesus sustenta a igreja com o seu poder, com sua mão poderosa, ou seja, todas as igrejas estão na mão de Jesus. 7 estrelas, as 7 igrejas, a totalidade. Todas as igrejas que leem o livro. Espada afiada com 2 gumes, palavra de Deus que julga e castiga. Veremos isso novamente no capítulo 19, versículo 15. E ninguém escapa do julgamento. Evoca Isaías 49, 2. Face era como o sol para representar a grande majestade de Jesus, ou seja, que ilumina tudo. Se os seus olhos têm fogo, sua face é como o sol. Toda a luz para olhar tudo vem de Deus. Versículo 17. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando: não temas, eu sou o primeiro e o último. Caí como morto. Reação de quem está diante de algo muito grande, que não consegue compreender direito. Não está morto. Como que morto? Paralisado. Não temas. Mesmo diante da reação anterior, Jesus consola João e que ninguém deve temer a Jesus. Perto de Jesus, somente amor e paz. Nunca, jamais medo. Primeiro e último, é eterno e não passageiro como nós. Versículo 18. O vivente, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. Vivente. Jesus, junto com Deus, gera a vida e não depende de ninguém para viver. Inclusive, o mataram na cruz e ele foi ressuscitado por Deus. Ressuscitou. Estive morto e vivo. Acabei de falar. Ressuscitou. Chaves da morte e do Hades. Somente Jesus tem o poder sobre a morte. Naquele tempo eles acreditavam que assim como tinha a morada dos vivos, o céu, também tinha a morada dos mortos, que era chamado de Hades. E Jesus tem o quê? As chaves para libertar quem está na morte, preso nessa casa dos mortos, a mansão dos mortos. Então, quem tem a chave, abre ou fecha. Jesus, no caso aqui, ele pode abrir e tirar as pessoas do estado de morte. Versículo 19. Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas presentes como as que deverão acontecer depois desta. Coisas presentes são as cartas às 7 igrejas que nós vamos começar a ver no próximo vídeo. Acontecer depois é o que vai acontecer entre os capítulos 4 e 22. Versículo 20. Quanto ao mistério das 7 igrejas que viste em minha mão direita e aos 7 candelabros de ouro. As 7 igrejas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros, as 7 igrejas. 7 estrelas são os anjos ou coordenadores das comunidades, são os animadores, aqueles que mantêm a comunidade
viva, tem responsabilidades, amor para a comunidade. 7 candelabros são as 7 igrejas. Um comentário. Em todas as comunidades temos pessoas em fases diferentes de vivência de fé. Uns estão firmes e testemunham cotidianamente a adesão a Jesus, e outros estão engateando na fé e não têm tanta força para testemunhar diante das adversidades, mesmo que pequenas. Até agora vimos que João dá um belo testemunho de que tudo que viu vem de Jesus. Nada é criação dele e que todos devem fazer uma adesão mais forte, pois Jesus é luz, venceu a morte e nos consola. Perto de Jesus, somente amor, nunca medo. Até agora, somente palavras encorajadoras de esperança e nada, absolutamente nada para nos amedrontar. O livro todo é assim, quando lido para descobrir o amor de Deus. E assim a gente termina esse nosso quarto encontro para estudarmos o livro do Apocalipse. E olha que bacana. Deus era, é e será. Estará sempre conosco. Coloca a mão na gente e fala, não temas. Por quê? Porque perto de Deus não pode existir medo, porque medo é ausência de confiança. E em Deus nós temos que confiar plenamente. Que lindo, gente. Isso é o livro do Apocalipse. Um livro de esperança, que nos tira da situação de amedrontado, de medo, que nos faz diminuir para crescermos na fé, na esperança e no amor. Sigamos juntos.